A desinformação, né? Ela leva a gente a acreditar que o seguro é algo complexo, que é algo caro, né? E Muito. quando você começa a aprender, você vê que não existe seguro caro. E a gente faz seguro para não utilizar. Mas, se você precisar, você está segurado, porque existe uma diferença seguro em você ter o seguro, né? E você estar seguro. Existe essa diferença. Então, o seguro de vida, por exemplo, a gente acha, no meu caso, eu achava que o seguro de vida, você falava em morte, né? O seguro de vida é para morte. Nossa, é até um assunto meio chato, na verdade, de você falar com uma pessoa. Só que não, eu aprendi que o seguro de vida, ele fala de vida também. Porque você tem várias outras coberturas, além de somente morte, invalidez. A pessoa pode ser acometida por uma doença, né? E ela pode precisar do seu seguro. E o seguro vai ajudar no tratamento, vai ajudar com despesas, deslocamento, como já ocorreu, né, na corretora, casos de pessoas que precisam se locomover para ir para outra cidade, para São Paulo, fazer um tratamento, e o seguro ajudou. E aí, pessoal, mais uma vez aqui no episódio inédito do podcast Tá Vendo, e hoje eu tenho a honra de trazer 50% das pessoas responsáveis por fazer a Vendo andar. Eu sei que vocês falam mais com elas do que comigo, mas essas pessoas que são as responsáveis para o bem e para o mal pelo atendimento de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, Joyce, Giovana e Carluce. Palmas para vocês. Legal, gente. Bom, nesse primeiro momento eu gostaria de que cada um de vocês se apresentassem, começando pelas mais novas. Giovana. Bom, me chamo Giovana, tenho 17 anos e trabalho na corretora há 3 meses como aprendiz. O meu papel dentro da corretora é auxiliar o Carlos e a Joyce nas tarefas do dia a dia. Agora, então, ordem crescente. Joyce. Nossa, eu. Bom, sou a Joyce, tenho 28 anos, atualmente estou como coordenadora. Meu papel é desenvolver a equipe, auxiliar o Carlos, trabalhar mais na parte estratégica para que a gente cresça, né? E cresça com qualidade. Carluce. Eu sou a Carluce, estou na Vendo há 1 ano e 9 meses. Cada dia um aprendizado, trabalho no comercial, atendimento ao cliente, atendo empresas também, de uma forma geral. Ah, legal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Bom, antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de reforçar qual é o objetivo do nosso programa, né, do nosso canal. O objetivo sempre é o quê? É estar enaltecendo os empreendedores, seja do litoral, seja do Brasil, e compartilhando o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses mais de 23 anos, falando que o seguro, na verdade, ele faz parte do dia a dia da gente. Então, na verdade, é mais um bate-papo mesmo que a gente gostaria de trazer aqui, dando oportunidade para os nossos clientes, que graças a Deus são bastante, e que conheçam vocês, porque às vezes fala só pelo WhatsApp, fala por telefone, enfim. Então, vamos lá nesse bate-papo e vamos lá focar, porque depois voltar para o trabalho, hein? Bom, vamos lá, gente. Eu gostaria de, agora, aí fiquem à vontade para quem quiser se sentir mais à vontade, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, como que foi a entrada de vocês nesse ramo do seguro? Como que vocês entraram? Como que foi o processo? Até vocês chegarem aqui na Vendo Corretora. Eu começo, então? Bom, atualmente eu tenho 5 anos de corretora. Vou fazer em dezembro 6. Bastante coisa. Conheci o Carlos através de um grupo de empresários. Na verdade, se chama BNI, para quem conhece. Mas, assim, sou muito grata por tudo que eu conheci lá dentro, né? Tudo que foi aprendizado, e conheci o Carlos, que através dele eu tô aqui hoje, né? Não sabia muito sobre seguro, sabia só do básico, que era o automóvel, e quando eu entrei nesse mundo, caramba, como a gente não sabe das coisas, como a gente não sabe como existe seguros,
Enfim, foi um mar de descobertas, assim, e foi uma transição bem estranha, porque eu saí da parte de contabilidade para o seguro e me apaixonei, né? Porque ali eu vi que eu também posso ter seguro, eu posso ajudar alguém, posso proteger pessoas e, assim, foi um misto de sentimentos, porque eu gosto do que eu faço e é gratificante você ajudar o próximo, e o seguro, ele proporciona isso. Ah, Joyce, que legal. Bom, eu tenho a oportunidade de falar como eu conheci a Joyce, ela já falou que foi no BNI, e a Joyce é uma pessoa que eu sempre ficava lá, porque eu participava desse grupo de empresários também, e ficava lá e eu via uma menina nova, né, na época ela tinha uns 22 anos, mais ou menos, e aí eu ficava, nossa, que menina madura, né, e ela fazia as apresentações, eu falei, nossa, eu sempre em busca de buscar talentos, pessoas talentosas que queiram trabalhar, fiquei só ali, mas enfim, nunca falei nada. E aí a Joyce uma vez pegou e colocou no grupo, né, que se despedindo, e aí eu falei, poxa, Joyce, você está saindo, tal, não sei o quê, aí conversei com ela e falei assim, Joyce, você não quer bater um papo, tal, não sei o quê, no mesmo dia. E a gente marcou no outro dia. Uma semana depois, eu acho, que foi para raciocinar, né, o que estava acontecendo ali, mas foi muito bom, foi uma semana depois. Então, como ela falou, foi uma semana depois, e aí eu fiz o convite para ela, e eu diria que hoje foi uma das melhores aquisições que eu tive, viu, Joyce? Obrigada. Obrigado, né, você é uma pessoa que me ajuda muito, tá ali na linha de frente comigo, e como você falou mesmo, né, você entrou sem saber nada, você veio de outro ramo, do zero. Você vinha de contabilidade. Isso. Enfim, depois você conta um pouquinho como que foi sua forma de aprendizagem, você vai compartilhar com a gente. Aí eu queria que a Carluce agora falasse como que você entrou nas nossas vidas, Carluce. Pois é, eu vim de um segmento totalmente diferente. Eu trabalhava com a empresa de entretenimento, na verdade, né? Empresa de eventos, fazia shows, grandes artistas, trabalhava na área financeira, administrativa e sempre trabalhei, a maior parte da minha vida, trabalhei nessa área administrativa e financeira. Então, assim, foi desafiador para mim, um outro segmento, nada a ver, não conhecia quase nada, apenas acho que o seguro de automóvel, que é o seguro que todo mundo tem. Então, foi desafiador, sim, mas é estranho porque é fácil quando você tem 20 anos, mas quando você passa dos 40, às vezes a gente acha que você não vai conseguir, você acha que é algo muito grande para você, mas eu encarei, eu falei, eu vou nesse desafio, e é muito gratificante hoje quando eu vejo que eu sou uma resolvedora de problemas. Eu resolvo, eu dou soluções para as pessoas. Então, cada aprendizado, cada treinamento, cada reunião, né, interna que nós temos, é conhecimento para mim. Então, eu tô assim nesse ramo, nesse segmento, e assim eu tô muito feliz. Eu tô me sentindo assim, aquela fome, aquela sede demais. Então, eu posso dizer que foi muito gratificante para mim. E agradeço a oportunidade, porque realmente não é todo mundo, não é todo empresário, vamos dizer assim, de um diretor de empresa que dá uma oportunidade a uma pessoa que não é do segmento e, como eu falei, já passou dos 40. Bom, Carlos, eu que agradeço. Na verdade, por você fazer parte aqui, eu tenho um orgulho imenso, né? Porque a gente acaba se conectando com as pessoas. Eu, particularmente, vocês vão ver aqui, ao longo dessa minha trajetória, eu sempre procuro dar oportunidades e eu gosto de formar profissionais. Eu já trabalhei no McDonald's, então, no McDonald's eu não sabia, então fui formado lá no McDonald's, aprendi muita coisa. E eu gosto muito dessa parte de formar, porque você acaba deixando, né, fazendo com que as pessoas compartilhem a tua cultura, dos mesmos valores. Eu gosto muito de habilidade comportamental, porque a habilidade técnica você aprende. Mais cedo ou mais tarde você aprende. Mexer no Excel, mexer num outro sistema, mas comportamentos de valores, de visão, enfim, esses são comportamentos que eu mais admiro, e você tem isso. Eu não vou falar ainda, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais
da tua transição de carreira e tudo, mas o que me chama bastante atenção é a sua capacidade de recomeçar com a energia de uma pessoa de 17 anos, viu, Carlos? Obrigada. Legal. E agora a nossa mais nova menina, Giovana. E aí, Giovana, conta pra gente como que você chegou na Veno, conta pra gente, é seu primeiro emprego? Fala um pouquinho pra mim. Bom, eu cheguei na Veno através do Campus, que é uma instituição de ensino que prepara os jovens para o mercado de trabalho. E aí, assim, eu imaginei que eu iria trabalhar em tudo quanto é lugar, menos uma corretora de seguros. Eu achei que eu ia para alguma empresa portuária, para alguma outra área, porque eu não tinha conhecimento sobre seguro, eu não tinha conhecimento sobre nada. Então, para mim, eu ia para qualquer outra coisa, menos para uma corretora de seguros. E aí, quando a moça do campus me mandou mensagem falando que o nome da empresa, minha tia foi pesquisar e falou: é uma corretora de seguros, Giovana, você vai se dar muito bem. Eu falei: como assim corretora de seguros? O que é isso? Porque para mim, na minha visão, só existia o seguro de vida. Não existiam outros tipos de seguro. Eu nem sabia o que era seguro de vida direito. E aí eu estudei um pouco, fui aprendendo mais. Aprendi a diferença sobre uma corretora de seguros e a seguradora também, porque eu não sabia isso. E assim, é muito gratificante estar aqui. Eu vejo que existem muitas coisas diferentes, não é só seguro de vida, igual eu achava que era. Existe até seguro para pet, algo bem incrível, bem diverso mesmo. E assim, é uma oportunidade única, aqui eu vejo que eu tenho a oportunidade de crescer. E assim, é muito gratificante estar aqui. Ah, que bom, Giovana. Bom, Giovana, não se sinta sozinha, porque a Giovana falou ali que ela às vezes não sabe a diferença, não sabia a diferença de corretora de seguro, de seguradora. Você não está sozinha nesse mundo, porque a maioria das pessoas, eu gosto de falar isso, a maioria imagina que o corretor de seguros, né, hoje está mais evoluído o mercado, mas que lembra muito do corretor de seguros quando vai fazer o seguro do automóvel. Sendo que hoje, na minha opinião, o corretor de seguros, ele é um parceiro financeiro, de planejamento, enfim, porque você vai envolver patrimônio, então ele acaba sendo um parceiro. Dizem que nos Estados Unidos tem 3 profissionais que são muito bem qualificados, que é o médico, advogado e o corretor de seguros. Então, assim, mais uma vez, o motivo do programa é disseminar essa cultura de proteção do patrimônio das pessoas, porque uma família, uma cidade, um país bem estruturado e bem protegido, ele consegue ter uma alavancagem e consegue blindar o seu patrimônio, seja ele financeiro ou emocional. Então, você não está sozinha nessa não, viu? Seja bem-vinda aí ao nosso time. E é muito prazeroso também, não sei se vocês percebem isso, ver uma menina, né, 17 anos, com essa maturidade, com esse vocabulário que ela tem de falar. Ela acha que é tímida, fala que tá nervosa, mas eu não acho não, viu? Bem. Você fala muito bem, viu, Giovana? Obrigada. Então, seja muito bem-vinda. Bom, a gente vai tentar fazer aqui, Joyce, eu vou propor para vocês, para a gente falar um pouquinho dos nossos desafios, do nosso dia a dia. Tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo como que é o dia a dia de uma corretora, como que funciona. Então, a Joyce já passou, você está como coordenadora, mas já passou por várias áreas, você mesmo já falou que foi autodidata, foi aprendendo. Foi, tudo sozinha, Fala um pouquinho, né? Dos teus desafios aí, quando você começou. Nossa, quando eu comecei, é até marcante, porque tem escritório na Rua São Paulo, né, em Santos, e lá foi o marco de tudo, né, eu entrei e não sabia de nada, até ficava, né, se coloca no seu lugar, a gente fica meio perdida, né, o que eu vou fazer? Seguro, só segurar automóvel? Pelo contrário, eu tive a oportunidade de entrar na área administrativa, saber um pouquinho o que é o seguro de vida, o que é um seguro saúde, não tinha ideia que era o corretor que vendia o seguro saúde para mim. Não, você ia no hospital e contratava, né? Essa é a imaginação que eu tinha, né, quando eu entrei. E aí eu fui me aprofundando, tive o melhor professor, que é o Carlos, né? Ele pôde me auxiliar dentro dessa trajetória, sempre esteve ele ao meu lado para me ensinar. Então, assim, durante esses 5 anos, o que eu tenho de conhecimento nessa área, não nossa área, né? Porque você aprende tudo, um pouquinho de finanças, você aprende um pouquinho de direito, por mais que não, tem seguros que faz você ir pesquisar, né? Quais são as leis, o que eles pedem, qual que tá dentro, qual que se enquadra. Enfim, foi uma mistura de aprendizado e eu sempre todo dia tem um desafio e uma descoberta. Eu falo que a gente nunca sabe de tudo, sempre tem uma novidade. Então, assim, o seguro, ele, resumindo, ele te dá um leque de informações, de curiosidades.
E quando você acha que sabe, você não sabe. E é uma oportunidade para todas as áreas, não só para quem quer trabalhar na área comercial de venda, mas na área administrativa, financeira, direito, né? Porque tem seguro de responsabilidade civil que você tem que saber sobre direito. Então, assim, é gratificante estar, como eu falei, trabalhar com seguros e ajudar o próximo faz você ser diferente, né? A Joyce é uma pessoa modesta, viu? Porque, assim, a Joyce, assim, eu sou fã da Joyce, viu? Não que dos outros não seja, sou fã também, mas cada um dentro da perspectiva. Mas a Joyce, até por estar mais tempo comigo, eu vejo que o processo de crescimento da Joyce foi muito grande e muito rápido. Porque eu acredito, e aí você pode confirmar se é isso ou não, mas a Joyce é uma pessoa autodidata, ela busca. E assim, ela falou que eu sou um professor? Não, mas assim, eu acho que o mérito está mais no aluno. Porque você dá as ferramentas, você vai dar as condições. Mas quem busca é a pessoa. Então, eu acho que esse é seu mérito, Joyce. E no sentido de buscar, o que eu faço? Eu oriento cada um deles, seja a Joyce, a Giovana ou a Carluce. Eu falo, gente, busquem na fonte. Porque não adianta você replicar uma coisa errada. De repente vai pegar com um outro colaborador que aprendeu da forma errada. Então não adianta nada. Então eu falo assim, olha, qual é a melhor fonte? Então aprendam a mexer em contratos, leiam o que está escrito no contrato. A gente vai falar do seguro, o seguro é um seguro de boa fé, mas vale o que está escrito. Então não é de boca. Então veja lá, se está escrito, Joyce, vai lá, questiona. Então a Joyce questiona. A Joyce, por quê? Qual que é o papel do corretor? O papel do corretor, ele faz o quê? A ponte entre o segurado e a seguradora, tá? E se essa parceria, corretor, segurado e cliente, ela tem que ser benéfica para todos os lados. Então a gente não puxa sardinha nem para a seguradora, nem para o cliente. Então o cliente que quer agir de forma errada, a gente até se afasta desse tipo de cliente ou não permite que esse cliente faça. Mas também a gente defende o segurado. Se está certo, se ele falou certo, se está lá, a gente faz cumprir a cláusula. E já tiveram vários casos, né, desse caso que a gente foi lá, principalmente a Joyce, brigou, fica nervosa, foi lá atrás e conseguiu. E é uma maior satisfação, né? Eu acho que serve como cases, né? A gente pode falar, né? Porque... Depois eu vou pedir para tu falar depois do case, então. Combinado, então. Beleza? Deve ter alguns, né? Tem vários. Mas beleza. Então, queria falar para a Carluce. Carluce, como que foi seus desafios? Você já falou um pouquinho, já deu um spoiler aí de como que foi, mas como que foi entrar no seguro para você? Você conhecia, a Giovana já falou que não conhecia nada, você já falou que do automóvel, mas qual foi o maior desafio que você teve nessa transição de carreira que você teve? Você trabalhava na área comercial, mas não tinha nada a ver com seguro. Nada a ver com seguro. É engraçado como a desinformação, né? Ela leva a gente a acreditar que o seguro é algo complexo, que é algo caro, né? E quando você começa a aprender, você vê que não existe seguro caro. E a gente faz seguro para não utilizar. Mas, se você precisar, você está segurado. Porque existe uma diferença seguro em você ter o seguro, né? E você estar seguro. Existe essa diferença. Então, o seguro de vida, por exemplo, a gente acha, no meu caso, eu achava que o seguro de vida, você falava em morte, né? O seguro de vida é para morte. Nossa, é até um assunto meio chato, na verdade, de você falar com uma pessoa. Só que não, eu aprendi que o seguro de vida, ele fala de vida também. Porque você tem várias outras coberturas, além de somente morte, invalidez. A pessoa pode ser acometida por uma doença, né? E ela pode precisar do seu seguro. E o seguro vai ajudar no tratamento, vai ajudar com despesas, deslocamento, como já ocorreu, né, na corretora, casos de pessoas que precisam se locomover para ir para outra cidade, para São Paulo, fazer um tratamento, e o seguro ajudou. Então, todo esse conhecimento, e aí cada dia era um aprendizado novo, coberturas que você jamais imaginaria que teria, uma cobertura no seguro residencial, uma cobertura, responsabilidade civil, nossa, não tinha conhecimento nenhum, jamais eu sabia, ou poderia imaginar que existe um seguro, se eu, na minha profissão, se eu cometer algum erro.
se eu fizer até de uma possível reclamação injusta, tem um seguro para isso. Então, assim, está sendo, na verdade, porque a gente está em constante aprendizado, reciclagem, a gente está sempre aprendendo todos os dias. Então, para mim, é maravilhoso, porque às vezes eu estou nos lugares, no convívio mesmo, né, da família, dos parentes, de amigos, e as pessoas às vezes me questionam, perguntam, isso aqui, e essa cobertura, o que é isso? Você falou de logomarca? O que é essa logomarca no seguro de automóvel? Então, pessoas não sabem mesmo. E aí é legal, porque, querendo ou não, você não só aprende, mas como você acaba transferindo também um pouco daquilo que você aprende. Eu digo que você gera autoridade, né, para aquilo que sim, você sabe, sim. conhece. E é bom quando você está num lugar e as pessoas, elas vêm até você, né, com aquilo. Você se sente exatamente aquele que é o seu papel, né? De passar a informação, de passar o conhecimento, de esclarecer aquilo para o nosso cliente, para a pessoa que realmente não sabe o que é aquilo, para que funciona aquela cobertura. Tem gente que não sabe, eu vou viajar, mas não precisa, para que seguro, né? Vai correr tudo bem. Tá, uma mala extraviada, tem cobertura, né? Você tá lá e aí de repente você passou mal, você tem um médico que vai até o hotel para te atender, né? E na sua língua. Tem a telemedicina, tem várias outras coisas. Então, assim, é como a Joyce falou, é um leque muito grande de produtos, de conhecimento, de aprendizado. E a cada dia eu aprendo mais aqui. Eu sou suspeito, eu sou um apaixonado pelo seguro. Em tudo que o seguro envolve a gente. Eu estava vindo aqui para a gente fazer a gravação, e aí eu estava pensando, fazendo analogia, eu falei, puxa vida, o seguro, ele tá no dia a dia da gente. Então eu falei, beleza, peguei o Uber agora. Então, quantos seguros tem envolvidos aqui, ou seguros, coberturas ou produtos? Aí comecei a raciocinar. Então, o motorista tem o seguro do veículo, me ajudem aí. Vamos ver se vocês lembram. Já tem alguns aqui. O motorista tem o seguro do veículo. O motorista precisa de plano de saúde. Uhum. Seguro de vida. Seguro de vida. No seguro de automóvel tem a cobertura de danos materiais para terceiros, que se ele bater num carro, cobre. Corporais. Tem uma cobertura de lucro cessante, caso ele fique parado. Não é? Então, cobertura corporal, caso atropele alguém ou se envolva um acidente que pode ocasionar, né, um dano corporal. Então, tem vários seguros, né? Tem até danos morais se ele xingar alguém, um passageiro, não é verdade? Então, tem essa cobertura também, que é bem legal. Enfim, tem vários. Então só no Uber, eu pensei em 4 aqui, mas deve ter mais. E se você que está assistindo a gente lembrou de mais alguma coisa, às vezes é um companheiro de profissão da gente, olha, esqueceu de falar dessa cobertura que também estaria envolvida. Tá bom, ele deixou a casa dele lá em casa, ele deixou a casa pode estar segurada, seguro residencial, enfim, tem uma série de coisas. Seguro celular, que, né, tá ali parado, pode ser roubado, furtado. Exatamente. Se ele ficar doente, tem a diária por incapacidade temporária. O que não falta é produto. Tem muita coisa. E eu não sei vocês, o que vocês acham, por isso que é importante esse conhecimento, essa conexão, essa proximidade junto com o cliente. Porque senão você acaba parecendo um caixeiro viajante que vende tudo. E como a Calúcia mesmo falou, e eu gosto de falar, a gente, na verdade, nós somos resolvedores de problemas ou de necessidades, né? As pessoas têm necessidades, então cabe a nós, já que elas nem sabem qual a necessidade às vezes que ela tem e que existe uma cobertura para tal, alertar essa pessoa, olha, tem essa cobertura, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Bom, vamos na nossa jovem aprendiz agora. Gi, seu primeiro emprego, qual foram os desafios que você teve para entrar no primeiro emprego? Você não tinha experiência nenhuma, fala pra gente aí como que foi essa formação através do Campes, que aliás, você sabe, eu também fui patrulheiro, né, quando tinha 13 anos, na época ela podia, inclusive existe um programa aqui gravado, onde eu fiz uma homenagem para o pessoal do Campes, seu Severino, Dona Rosana, um abraço para vocês mais uma vez. Quais são os seus desafios lá? Porque você não sabia nada, você está com 17, vamos só para contextualizar. Você não sabia nada, tá? Aí você vai para o mercado corporativo, profissional.
Como que foi? Como foi? As pessoas, se não tivesse o Campus, era fácil para você entrar no mercado de trabalho? As pessoas costumam contratar sem experiência? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Bom, eu acredito que se não tivesse o Campus, eu não estaria aqui hoje, porque o Campus me ajudou a ter noção de muita coisa, inclusive de postura, de como se portar numa entrevista de emprego e tudo mais, algo que eu não tinha noção. Então o Campus me ajudou principalmente nisso. Só que quando eu entrei, como eu não imaginei que eu ia entrar numa corretora de seguros, eu até subestimei um pouco. Eu falei, nossa, corretora de seguros, eu vou fazer o quê? Seguro de vida, gente? Não entendi muito bem. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver que não era só isso. Comecei a ver que a gente trabalha com automóveis, também seguro automóvel, com consórcio. Então é um mercado bem diverso. E assim, eu acho bem legal essa experiência de trabalhar numa corretora, principalmente na Veno, porque você vê as pessoas dedicadas, a Joyce se dedicando todo dia, a Carluce, o Marcelo, as outras pessoas que tem lá. Então, digamos que me deixa feliz e às vezes eu olho pra Joyce se dedicando, pra Carluce se dedicando e falo, nossa, eu quero usar isso como exemplo, eu quero ser assim também. Então, é algo que me deixa feliz, é algo gratificante, mas o meu desafio foi que eu não sabia muita coisa, também às vezes fico um pouco tímida, meio perdida assim, mas aos poucos eu tô conseguindo me colocar no lugar, saber o que eu tenho ou não que fazer, e é isso. Aos poucos tá dando tudo certo. Ah, legal. Não, você tá saindo muito bem, como eu te falei, você fala muito bem, você consegue trabalhar em várias áreas, você tem um futuro brilhante. Espero que seja do nosso lado. Bom, como a gente falou do dia a dia aqui, eu queria perguntar para Joyce. Joyce, fala coisas corriqueiras, assim, por exemplo, mitos que as pessoas acreditam em seguro, ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa acha que para fazer um seguro, tá, pelo que eu me lembro quando eu calculava, basta só informar só no, eu tenho um carro lá, eu tenho um Fox 2020, você faz o seguro para mim? Conta alguma coisa assim, para desmistificar um pouquinho e explicar para as pessoas como que funciona. Fala do negócio do perfil, acho que é importante o pessoal saber. Legal. Ontem mesmo a gente presenciou uma situação, né? Um cliente indicado por um de nossos colaboradores, né? E ele falou, não, o veículo é esse e meu nome é esse. Tá, não, gente. O seguro hoje é baseado no seu perfil. O perfil do principal condutor, do segurado. O que é o perfil? É a estado civil, a idade, o CEP de pernoite. CEP de pernoite é onde o carro vai dormir. O CPF, tudo isso influencia. E ontem, por incrível que pareça, não teve aceitação em quase nenhuma de um cliente. Ele falou, por quê? Por quê? Tinha um histórico de sinistro naquele veículo. Então as pessoas acham que não interfere. Não, tudo interfere. Da mesma forma que também um colega meu quis fazer de moto, poxa, tá tudo muito caro. O nome interfere, né? O modelo da moto, porque o índice de sinistralidade é grande de roubo e furto na região. Enfim, gente, o perfil, quando a gente pergunta, vai fazer diferença. A gente busca o melhor custo-benefício baseado no seu perfil, né? Ah, mas o fulano faz mais barato. Será que quando acontecer alguma coisa, o fulano ele vai te garantir que aquela cobertura, aquela indenização vai ser paga? Porque já ocorreu de congêneres, né, no mercado de seguros, não arcar com seguros por má fé, né? O seguro é de boa fé. Então, quando naquele momento que a gente faz o questionário, né, é para te atender. É para lá na frente, caso você precise, que né, a gente fala, seguro não é para precisar, né? A gente já faz pensando não precisar. É para garantir que aquela indenização vai ser paga, né? E graças a Deus, nesses meus 5 anos, nunca tivemos uma negativa de indenização. Todas foram pagas com sucesso e em tempo recorde, viu? Eu vou até dar uma adenda aqui, se você me permite. Claro. Esses dias, um amigo meu que trabalha no banco me fez a seguinte pergunta. Joyce, por que os clientes fecham com você e não fecham comigo no banco? E aí você, clara, gente, atendimento. A nossa consultoria ou assessoria, que eu posso dizer, é antes, durante e pós. Seja naquela cotação, só tô querendo cotar. Naquele momento de fechamento, quero fechar com você. E naquele momento que ele mais precisa, que é quando ele precisa acionar o seguro, seja para pedir um guincho, ou seja porque realmente aconteceu um roubo e furto, ou deu problema no plano de saúde, ou precisa, né, realmente só de uma orientação, porque tá pretendendo acionar o seguro. Enfim, e aí ele falou, caramba, você ganhou de mim. Então, assim, ali eu falei, corretor é isso. O corretor é parceiro, é confiança. Então, esse é a nossa diferença. Eu acho que esse que faz a gente se destacar e ter sucesso nas indicações, porque de 100 indicações, a gente fecha 99, eu posso dizer.
Em termos de renovação também, né, Joyce? Aí nem se fala, né? É. Só não falo 100% porque é muita modéstia. A pessoa vende o veículo, a pessoa, né, passa para outro, mas é 90% de renovações. Bom, queria que quem sentisse a vontade falasse da boa-fé. Você falou do negócio da boa-fé. O que seria? Porque essa parte é importante. O que seria a boa-fé, no caso? Porque, só para o pessoal contextualizar, o que seria a boa-fé? Quer falar? Alguém se sente à vontade? Um de cada vez. Tá. O boa fé, gente, é falar a verdade. Eu vou dar um exemplo do Uber, né? Meu irmão, por exemplo, faz às vezes atividade de Uber. Eu falei, você quer fazer o seguro? Você tem que informar. Porque num eventual acontecimento, gente, seguro é isso, é imprevistos. A seguradora, se investigar, verificar que você estava trabalhando como Uber e na sua pólice estiver uso particular ou de passeio, ela tem total liberdade de falar, não vou pagar. E tá certo, porque naquele momento você garantiu que realmente era uso particular. Mas acontece, né, que a pessoa às vezes não tem conhecimento ou não foi instruído. Então, assim, gente, é importante você saber a sua profissão e falar no momento da cotação, né, naquela proposta que você quer receber. Fale a verdade da sua profissão, qual vai ser o fim para a utilização, porque pode acontecer da seguradora não pagar. Principalmente o principal condutor. Se você é aquela pessoa que dirige mais tempo o veículo, por exemplo, você tem que ser sincero. Ah, vai ficar mais caro? Tudo bem, mas eu acho que vai ficar mais caro você acontecer e você não receber. Acredito que seja. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque é o custo de você não falar com a verdade. A boa-fé, na verdade, é isso. O que acontece? Você fala assim, uma pergunta. Ah, você usa o carro para estudar? Aí a pessoa fala assim, não uso. Então, assim, a seguradora, no momento que você está fazendo o seguro, ela não vai atrás de você falando, olha, deixa eu ver se ele não estuda mesmo. Ele vai aceitar o que você colocar lá. Exato. E como eu falei anteriormente, vale o que está escrito. Você falou que não. Quer condutor menor de 18? É Pode falar, Carlos. o caso, às vezes, do marido, né? Sim. Que coloca a mulher como principal condutora. Não, Sendo eu vou que não colocar é. a minha esposa porque o seguro vai ficar mais barato. Exatamente. Gente, sabe aquela história do barato sai caro? É isso aí. Exato. Às vezes, por causa de R$200, você pode perder a cobertura, porque é passível de nulidade. Então, são coisas importantes que eu acho que o programa ele atinge o objetivo desse quando ele vai falando para as pessoas se conscientizarem. Porque, como a gente falou, o seguro é de boa fé. Vai aceitar tudo que você falar lá. Mas numa possibilidade de sinistro, vai haver a negativa. Né? Pode haver a negativa e provavelmente vai haver a negativa. Isso também, você pode falar até do plano de saúde também, Tudo. Né? É a mesma coisa. A pessoa fala assim, teve alguma doença? A pessoa fala que não. Não é verdade? Nossa. Tá, não. É assim, a gente já deixou de fazer, né, Joyce? Acho que vale a pena a gente falar isso, porque a gente orientou a pessoa a fazer da forma correta. Então a pessoa tinha diabetes, não tenho. Não, mas só que hoje tem tudo, os dados são cruzados. Então a pessoa detectou que você tem uma diabetes, como que você vai fazer? É uma doença pré-existente, não teria cobertura. Então vale a pena vocês... a gente continuar fazendo da forma que a gente faz, e orientando e explicando a importância de responder as perguntas certinhas. Carluce, quer fazer alguma coisa? Não, perfeito. Carluce, me diz uma coisa, e aí pra gente, fala alguma coisa do cotidiano aí, a gente já deu esse exemplo, dá um exemplo aí, você acabou de dar um exemplo agora aí, mas tem mais alguma coisa, você que lá no dia a dia? Tem um cliente que o ano passado, ele não tinha seguro de automóvel, estava com o carro financiado, e ele falou, eu tô pagando o veículo, não dá pra fazer o seguro. E eu falei, tá, mas e se acontece alguma coisa? Você vai ficar sem o veículo e vai continuar pagando, certo? E aí, bom, enfim, depois de algumas negociações, ele fechou o seguro. Por incrível que pareça, um mês depois, num feriado, ele veio pra praia com a família, com o carro, passear de boa. E o que aconteceu? O carro pegou fogo na Imigrantes. O carro pegou fogo e deu perda total. E quando ele acionou, que foi no feriado, em seguida ele entrou em contato conosco. Engraçado que quando ele recebeu, aliás, antes mesmo ele já ligou, né, para agradecer. Ele falou, olha, nossa, que bom que você... Ele ainda falou assim, que bom que você me convenceu da necessidade do teu seguro. Porque agora eu estaria sem o carro, ia continuar pagando a dívida, ou seja, sem nada. E ele recebeu.
o seguro, 100% da tabela FIPE, o valor que ele recebeu, aí ele quitou, na verdade, né? E ainda recebeu, ainda sobrou, na verdade. Aí ele comprou outro veículo, né? Deu a entrada em outro veículo. E foi engraçado que rapidinho ele ligou da concessionária mesmo, já para fechar o seguro. E eu falei, calma. Quando que vai ser retirado o veículo? Calma, espera. Não, eu quero fazer logo. Eu quero tirar já do seguro. Ou seja, ele acabou... Tem gente que às vezes, infelizmente, tem gente que não tem a sorte que ele teve, né? Ele aprendeu na prática, vamos dizer assim, né? Da pior forma. Mas tem gente que não, que às vezes acha que não. Mas eu tô pagando o veículo, eu não vou fazer seguro. Sim. E aí acontece alguma coisa. Exato. E um incêndio que às vezes a gente pensa o quê? Roubo, né? Um furto. Ah, não, mas o carro eu só deixo no estacionamento, acha que não vai acontecer. No caso dele foi um incêndio, o carro pegou fogo, eles saíram do veículo, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Um carro mas novo, né? o carro novo, ninguém, não sei o que foi, mas alguma coisa lá deu errado e o carro pegou fogo e deu PT. Porque quando chegaram, o pessoal quando chegou que apagou, mas não houve jeito. Deu PT no carro. Então, assim, quando a gente... É por isso que eu falo, né? Nós somos... Você mesmo fala também. Nós somos resolvedores. Como que eu fiquei? Quando eu fiquei... Você roubou minha pergunta, porque eu já ia fazer essa pergunta. Qual que foi a sensação de você saber, puxa vida, salvei o patrimônio? É dever cumprido, sabe? É dever cumprido. Nossa, o meu trabalho fez a diferença na vida dele, né? Como já aconteceu com outra pessoa também, de um seguro residencial. Ela não tinha, não entendia muito bem, e aí a gente explica a necessidade de um seguro residencial, que realmente não é uma cultura do nosso país, né? Infelizmente não é uma cultura nossa, o seguro residencial, mas aí ela entendeu. O que aconteceu? Meses depois, houve um sinistro. E a seguradora pagou tudo certinho. Então, ela serviu, na verdade, de propaganda, porque ela não só fez propaganda da gente, como indicou clientes, e clientes fecharam através dela. O case de sucesso. 2. Bacana. Legal, bacana. Entre outros. Tem mais alguma máxima que vocês têm assim? Vocês lembram? Tem Tem várias, né? Tem umas aqui, posso falar uma? Pode, eu acho que deve ser até a mesma. Será? Não sei. Vou falar uma aqui. Então, assim, na verdade, quando você começa a lidar com seguros, e aí você ouve umas coisas e fala, puxa vida, de uma certa forma, hoje eu tento ver por outro lado, mas eu me sinto até responsável de uma certa forma. Eu falei, puxa, até que ponto eu não consegui convencer essa pessoa de que aquilo é bom para ela? Vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, primeiro, vamos lá, só para reflexão. Na opinião de vocês agora, qual o melhor momento ou o momento mais importante para a pessoa estar segurada? Vocês acham que é quando eles estão com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Com menos dinheiro. Com menos dinheiro, né? Porque assim, eu imagino, né, trazendo para o exemplo aqui, vamos pegar o pessoal do Uber ainda. Ele está fazendo a renda dele ali, no dia a dia, o ganha-pão dele é o carro. Uhum. Se ele ficar sem o carro, o que vai acontecer? Então, na minha cabeça eu falo, puxa vida, eu não convenci a pessoa. Eu às vezes, carregava demais essa culpa. Então, hoje, eu alerto a pessoa. Falo, puxa vida, você entendeu? Tal, aí eu entendi, mas eu estou sem dinheiro. E aí que me preocupa ainda mais, porque ela mesma está assumindo que ela está sem dinheiro. Eu falo, puxa, acho que esse momento que seria o mais importante dela estar se protegendo o patrimônio. Porque você imagina, uma pessoa que, vamos falar, que é bem de vida, então com as finanças, pode ter uma perca de um carro, vai perder, mas a vida dela vai continuar. Agora você imagina uma pessoa com um carro, que é a única fonte de renda dela, sem um carro, enfim. Tem algumas coisas que às vezes eu falo, puxa vida, então é questão de cultura mesmo, e questão talvez de priorizar aquilo que é importante para você. Eu, nesse caso, eu deixaria de comer uma pizza, mas pagaria meu seguro. Sim. Entendeu? Porque com o meu trabalho, o que eu pago o restante? Então, me parece uma coisa tão lógica, mas infelizmente, ou felizmente, a gente vai aprendendo que com o tempo, que nem todo mundo pensa. Então, Exato. a ideia aqui, de novo, é disseminar a cultura, que as pessoas
aprendam, né? Ou então reflitam sobre a importância do seguro. Era a mesma ou você tinha outra para falar? Não, outra eu tenho Tem dois. várias, né? Eu tenho o meu próprio, né? Eu tive a oportunidade de fazer um consórcio e depois adquirir uma moto. Infelizmente, com 4 meses eu tive ela furtada. Assim, foi um sentimento de, né? Poxa, meu bem, eu trabalho tanto pra isso. Só que aí eu também tive, né? O seguro. Quando eu falei, tá tranquilo. No dia seguinte eu falei, quer saber? Eu fiz o seguro justamente pra estar protegida. E foi gratificante receber aquele valor, porque eu pude pensar, repensar, será que vale a pena fazer outro? Vale, porque eu tô protegida. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu comprei uma nova moto. Também saí dessa concessionária com seguro. E assim, pra mim, pra mim fica até mais fácil vender, porque eu sou a prova social que aconteceu, entendeu? Então até fica mais fácil. Hoje, todas as minhas amigas que têm moto têm seguro comigo, isso é bem legal também. Mas eu tenho outro que é até triste, mas a gente pôde ajudar. É uma cliente nossa que teve câncer, Sim. ela tem um seguro de vida com a gente, e ela recebeu a indenização, né, de diagnóstico de câncer, que ela tinha na cobertura dela, da pólice dela. E ela falou que aquilo está ajudando ela a se recuperar, né, pelo tratamento, né, os custos são altos. Então, como a Carlos falou, o seguro de vida, ele pode ser utilizado em vida, né. As coberturas que você contrata, hoje para você não faz sentido, mas lá na frente, ele vai te ajudar. E é em um momento que a pessoa mais precisa, é o que eu falou, né, acontece essas coisas quando a gente menos tá esperando. E ele pode te ajudar. Então, isso deixa a gente emocionado. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, vocês não sabem como ajudou. A gente só fez a intermediação, mas pra gente é gratificante, né, fazer parte disso. Por um lado é triste, porque foi uma doença que não tem cura, né, mas ela, né, ela tem um tratamento. Então, aquele valor que soube ajudar outra pessoa, né. Fora outros, né, que eu sou do processo de sinistro de indenização. E na pandemia, teve alguns, né, Carlos? E eu tava na linha de frente dos sinistros e a moça tinha um seguro dela, só que tinha uma cobertura pro cônjuge. Olha que loucura. Uma Legal. cobertura pro cônjuge. E o cônjuge deixou tudo, né? Deixou as despesas, deixou a escola do filho, que é ele que arcava. E ela foi lá na corretora assinar os papéis e falar, nossa, Joyce, é tudo isso? Eu falei, ela não esperava, isso vai me ajudar a dar continuidade nos estudos do meu filho. E aquilo me cortou, porque até me emociona assim, porque assim, a gente se envolve, né? E aí, escutar aquilo, eu falei, caramba, mas eu não fiz nada, eu só tô ajudando ela. Mas eu fiz sim. Eu pude, né, naquele momento que a gente fechou talvez a apólice com a empresa que contratou, a gente soube explicar a necessidade, soube compartilhar o conhecimento dessa cobertura. Então, não, a gente somos responsáveis sim, né? Porque a gente fez alguma coisa assim. Então, me emociona pelo fato de que tá ajudando o próximo, né, com um seguro, né, que a gente acha que é caro e não é, e que aquilo vai fazer diferença naquela vida daquele garoto, entendeu? Então, eu sempre vou lembrar dessa história pra onde eu for, pra onde eu recorrer, e eu sempre vou compartilhar. Ah, legal. E você falou aí, só para o pessoal entender um pouquinho, a empresa tinha um seguro. Isso. E aí tem os funcionários estão segurados ali. Exato. É isso? Tá, só que aí a gente colocou uma cobertura que era extensiva ao cônjuge, é isso? Exato. Mesmo a pessoa, o cônjuge não trabalhando na empresa, ele estava coberto? Estava coberto. E é algo que a empresa colocou porque você, na negociação, falou, é uma cobertura importante, porque não estava como a gente fala, na convenção coletiva. Sim. Não era obrigatória a cobertura de cônjuge. Só que, né, a gente foi lá, disse meu conhecimento, falou o quanto é importante, e hoje a gente tem esse feedback positivo. Caramba, que legal. A gente não só ajudou uma, a gente ajudou várias com essa cobertura. Exatamente. Entendeu? Mas foi por conta do seu conhecimento e você pôde agregar, né, valor para a empresa, porque eu tenho certeza que aquele funcionário vai ser eternamente grato pelaquela empresa. Com certeza. Eu costumo falar... Fazer a diferença, né? Vai. Costumo falar para vocês lá, e eu procuro, por isso que eu gosto de passar a cultura da gente. Eu acredito muito na nossa responsabilidade social, que é de devolver para a sociedade aquilo que ela me deu um pouquinho. E quando você vem de benefício, então a gente sempre fala lá, gente, não foquem nos valores, foquem nos benefícios, passem os benefícios para as pessoas. Então, o seguro de vida, a gente falando basicamente aqui rapidamente da parte do empresarial, ele abrange uma série de coisas. Porque você imagina, hoje em dia a gente tem uma exposição muito grande com mídia social, não é?
estão com rede social, tal. Então você imagina um colaborador teu, eu tenho aqui, um colaborador meu, que Deus nos livre, aconteça uma tragédia com um de nossos colaboradores e a família não tem dinheiro nem para enterrar. Triste. Você não acha que fica ligado à imagem da empresa? Poxa, quem era? Trabalhava lá na Veno Corretora. Nossa, não teve que fazer vaquinha. Nossa. Você tá entendendo? Para fazer para o caixão. Então, sendo que a empresa pode proporcionar, a gente sempre fala isso aqui, porque às vezes você oferecer o benefício é muito mais barato do que você aumentar em ganho salarial. Então, quanto custa um benefício desse? A gente, dependendo das apólices, dependendo do número de vidas, tem benefício que custa R$5 por mês. Sabe? Então, assim, tem coisas que não tem preço. Então, eu aprendi uma palavra, e eu sempre repito agora, aliás, eu aprendi a gostar de podcast. Eu vou falar de 2 profissionais aqui que eu gosto e eu aconselho vocês também a seguir. Caio Carneiro. Sim. Né? Seguindo. Por conta Que era o dele. podcast, antigamente, agora mudou o nome do programa. Como você faz isso, se eu não me engano, o nome do programa, se for, alguém me corrija depois. E outro também, que para mim esse foi um divisor de águas, que eu tenho muito orgulho, apesar de não conhecê-lo, mas uma pessoa que eu admiro bastante, mas é o Marcelo Germano. Sim, também. Que é Empresas Autogerenciáveis. Então, assim... E aí ele falou uma coisa no podcast dele que eu guardei e uso isso para tudo, inclusive para fazer curso, para fazer qualquer coisa. Ele fala assim, quanto custa alguma coisa? Então, existe um valor para aquilo. Assim, e quanto custa você não ter? Você não ter. Então, assim, qual é o custo de você não ter aquilo? Então, qual é o custo do seguro? Sei lá, 3 mil. Qual é o custo de você não ter o seguro? Então, acho que isso vale de reflexão para todo mundo e eu sirvo isso como um paradigma. Paradigma não, eu sirvo isso como... Eu vejo isso para seguir meus princípios. Eu falo, puxa, quanto custa? Geralmente, porque o custo também, não sei se vocês concordam, ele não é só financeiro, ele é emocional, tem uma série de coisas, Sim. não é? E outra coisa, quando a gente vende, quando a pessoa está segurado, vamos pensar num celular, né? Vamos falar, a gente está falando de vários produtos aqui, porque às vezes as pessoas acabam nem sabendo que tem esses produtos. Por exemplo, você tem um celular, você dá um iPhone 16 pro teu filho de 15 anos. Custa, sei lá, R$8.000, um pouquinho mais, às vezes depende, eu não sei. Mais, né? Deve estar Enfim, mais. quem investe R$8.000 num celular, será que não é mais tranquilo você investir um pouquinho mais e dar tranquilidade pro teu filho andar seguro? Por quê? Eu imagino que a reação do ser humano, ela é imprevisível. Se vem uma pessoa para assaltar, você fala, meu Deus, celular de 8 mil, então é reflexo até instintivo da pessoa querer reagir, ou então não. E o que a pessoa vai fazer? Vai atirar na pessoa. E aí vem essa frase que o Marcelo Germano sempre fala, qual é o custo de você não ter a vida de um filho, a vida de um pai, a vida de uma mãe? Então, a mesma coisa no seguro de automóvel. A pessoa vai lá e faz o carnê de uma moto, né? Vamos trazer mais para o mundo da gente. 36 vezes. Teve até aquele cliente que fez o depoimento para a gente agradecendo. E ele vai lá, você acaba de sair da loja, gente, saiam segurados. Por quê? Você imagina essa situação. A pessoa pegou a moto zerinho lá, sai, primeira esquina, alguém aborda ela, fala, me passa a moto. É instintivo, você fala, não, meu patrimônio não. Tendência de você reagir e falar que não. E aí você pode, né, ser assassinado. Por quê? Por causa de um seguro que às vezes custa 500 ou R$1.000, dependendo da moto, enfim. Então, assim, qual o valor, quanto custa não ter? Então, tem coisa que não tem preço. Não, é reflexível. É. Reflexível. Bom, Giovana está muito quietinha. Giovana, ao longo desses 3 meses aí que você tem, quais são os seus desafios? O que você aprendeu nesses 3 meses que você não sabia? Compartilha aí até para suas amiguinhas que estão vendo você aí. Bom, uma coisa que eu aprendi muito foi sobre como mexer com redes sociais. Adolescente hoje em dia, ele gosta muito dessa coisa de mexer com redes sociais, só que eu não produzia conteúdo e tudo mais, eu só assistia, né? Hoje em dia, um dos meus papéis dentro da empresa é anunciar nas redes sociais quando vai lançar episódios de podcast, ajudar o Carlos na edição dos vídeos, na gravação dos vídeos que ele faz lá para os
Reels do Instagram, e eu não tinha noção disso, tipo, colocar legenda em vídeo, sabe? Uma coisa que eu aprendi também sobre que para quando você vai fazer um vídeo, você tem que ter todo um roteiro, assim, tem que ter tudo muito bem montado, muito bem roteirizado. Eu não imaginava isso, não sabia que era algo tão complexo assim. Aprendi muitas coisas diferentes. Outra coisa que eu também acreditava nos absurdos que as pessoas me falavam era sobre consórcio. Consórcio, eu achei que você ia pagando ao longo dos meses para ter o bem futuramente, coisa que não é mentira, isso é verdade, né? Acho que eu tô certa. Só que eu achei que depois que você adquiria esse bem, você tinha que pagar o dobro, continuar pagando ainda mais. Então, assim, dava para ver que eu não tinha visão nenhuma de nada sobre consórcio, seguro. Assim, quando eu entrei na empresa foi algo que mudou a minha mente, e eu planejo sim futuramente ter um seguro, principalmente para os meus avós que são idosos, né? Então eles são mais vulneráveis, assim, e eu vejo que é algo que realmente transforma vidas. Isso, eu ia te fazer uma pergunta, é isso mesmo, você é novinha, eu ia perguntar quais seguros que você tem, mas talvez não tenha nenhum ainda, eu acho que não tem nenhum, Não. Mas se você pudesse ter um seguro hoje, ou o que você pretende fazer de seguro, você acabou falando, qual que seria? Bom, seguro de vida, principalmente para os meus avós, porque os meus irmãos, eles estão bem de saúde, eles praticam esportes, então tem necessidade, mas se eu pudesse favorecer alguém, seria os meus avós e a minha tia, porque a minha tia ela tem trombose, ela sofre de algumas doenças que é meio arriscado, e os meus avós por serem idosos, porque às vezes eu penso, pô, o meu avô ele gosta muito de sair na rua, ele não para em casa pra nada, minha avó vive saindo também para alguns compromissos, a minha tia precisa trabalhar, ela tem um monte de doença, então é o que me preocupa, e se eu pudesse ter um seguro, que eu vou adquirir futuramente, sem sombra de dúvidas, é o seguro de vida, para proteger essas pessoas. Mas aí você casa, só para eu entender um pouquinho, você fazer um seguro para caso aconteça alguma coisa com você, ou ao contrário, seus avós fazer caso aconteça alguma coisa com ele? Qual que é a tua preocupação, assim, tipo... A minha maior preocupação são os meus avós e a minha tia. Então, eu já venho colocando essa ideia neles, já venho conversando sobre a importância de um seguro para eles adquirirem para eles, né? Porque é algo de extrema importância. Legal. Não, mas eu imagino que você esteja falando porque não só que nem a Carlos falou, porque não é só morte. Sim. Né? Então, caso tenha uma doença, fique afastado, Sim. É isso? Sim. Ah, legal. Era para entender isso aí um pouco. Bom, Carlos, você tem mais algum caso assim que você queira falar, alguma coisa que você lembrou aí enquanto a gente estava falando, de clientes, alguma coisa que os clientes sempre falam, ou um mito do seguro? Tem alguma coisa que você lembre? Bate pronto? Tá, deixa eu te fazer outra pergunta então. Você hoje, você falou que abriu sua mente quando você entrou. O que você, se você quiser e puder compartilhar, o que você tem de seguro que antes você não tinha, aí você entrou lá, percebeu, falou, opa, vou fazer isso aí? Antigamente eu só tinha seguro automóvel. Mas aí, quando você vai aprendendo sobre seguro, você vê a necessidade de ter um seguro. Então, hoje eu tenho residencial, eu tenho também consórcio. Por quê? Porque você começa a aprender e você vê que existem outras possibilidades que não é um financiamento. O financiamento hoje, até um financiamento de imóvel hoje, para você adquirir, você tem que ter pelo menos 50% do valor daquele imóvel. E tem uma série de documentos, muitas exigências, como diz uma amiga minha, às vezes ele pede até o pedaço do fígado, né, para poder liberar o crédito para a gente conseguir financiar algo. E aí eu comecei a estudar, aprender sobre consórcio, trabalhar com consórcio, e aí não existe algo, assim, uma forma de você obter um bem sem juros, sem entrada. É como, mas todo mês você está pagando? Ok, você vai pagando e um dia você vai ter aquele bem. Uma hora você vai ter. Na hora que eu quiser, eu posso também antecipar essa hora. Eu posso fazer acontecer. Porque geralmente o financiamento você tem que dar entrada, certo? Um consórcio você não precisa dar entrada.
Porém, se você tem um dinheiro, ou se amanhã você conseguiu guardar um dinheiro, ou até receber uma indenização, um 13º, um bônus, você pode utilizar para dar de lance. A Joyce fez isso, não foi? Na moto, utilizou um bônus que ela recebeu, deu de lance e conseguiu pegar a moto. Então, assim, eu consegui... na verdade, eu desmistifiquei o meu pensamento sobre consórcio. Né, que eu tinha um pensamento que, nossa, é algo não é legal, e a gente às vezes tem essa cultura de falar que não é legal, nem conhece, crença, nem né? sabe como funciona, e você já fala que não é bom. Não, já tem dá até arrepio, né? E aí quando você começa a aprender, você vê que é algo super vantajoso. E aí conversando com pessoas, inclusive pessoas que investem nisso, né? Pessoas com dinheiro, eles utilizam o consórcio como forma de alavancar seu patrimônio. Tem gente que vive disso, compra, utiliza o consórcio para pagar o imóvel e aluga. O próprio aluguel vai pagando o consórcio e a pessoa hoje tem 3, 4 apartamentos. Pensando no futuro. Aposentadoria imobiliária. Exatamente isso, exatamente. A pessoa hoje trabalha, mas ela tá pensando no futuro, ela tá pensando no amanhã dela, porque é claro que quando ela tiver uma certa idade, ela vai querer curtir a vida, né? A pessoa pensa nisso, quer curtir, quer viajar, quer ter um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, e ela tá fazendo hoje, tá? E aí ela vai colher amanhã. Então foi uma coisa que eu fiz. Que legal. Quando você entende, e meu marido também. Não era só eu que tinha essa questão, ele também, ele achava que era uma furada. E aí quando eu comecei a contar, né, situações para ele, porque a gente tem, claro, o nosso dia a dia, quando a gente vê o cliente sendo contemplado, o chefe sendo contemplado. A gente fica com ciúme, né? A gente fica com ciúme, né, meu Deus, bem que podia ser eu. Bom, deixa eu perguntar pra Joyce. E a Joyce, você? Eu sou suspeita, Você né? tem, fala aí, monte. você já adquiriu depois que você entrou lá? Bom, eu já iniciei com consórcio de cirurgia plástica, que a gente chamou hoje de consórcio de serviços. Foi quando eu conheci, eu falei, caramba, é possível. Eu não sabia, era uma, né, realmente pra mim era fora da caixinha aquilo. Não tinha essa possibilidade, gente. Aí eu peguei, nossa, e consegui. Fiz o consórcio de serviços, né, cirurgia plástica. Fiz minha tão sonhada cirurgia, deu tudo certo, já tá quitado, graças a Deus. E não satisfeita, eu fui lá e fiz de moto. E fui contemplada também. Então, assim, é real, é verdade. Você só tem que conhecer, saber o que você quer, aonde você quer chegar e se planejar, porque o consórcio é planejamento. Se você sabe o que você quer, o que você quer adquirir ou comprar, você se planeja e faz, e acontece. E foi o que você falou. Eu recebi o 13º em dezembro, e falei, esse é o momento de dar o lance, e fui contemplada. Foi a melhor escolha que eu fiz e falta só 14 parcelas para mim acabar esse consórcio. E A olha gente tava não conversando faz nem essa 2 semana. anos que eu fiz. Então, assim, é muito gratificante a gente ter nosso bem pagando pouco e sem juros, sabe? Saber que aquilo, né, eu que tô pagando é o meu mesmo, é o meu dinheiro. E aí eu tenho um seguro de vida, eu tenho um seguro do celular, tenho o seguro do celular da minha mãe, o seguro da minha moto, enfim. Eu acho que minha família toda tá comigo, graças a Deus. Mostra que, né, eu sou boa no que eu faço também. É verdade. Eu tenho seguro de vida também, eu fiz pro meu filho. Que bacana. Tá morando fora, então eu achei que tinha a necessidade, a gente fez. E é aquilo que você falou, a minha família também, todo mundo. Veste a Meu camisa, irmão, A gente sabe, né? Sabe da meu irmão, importância. ele tem uma empresa, ele aproveitou que ele tem uma empresa, né, e aí ele fez o saúde familiar, né, com a empresa dele. Minha mãe, meu irmão, várias pessoas da minha família, minha tia que mora em Salvador, Que o bom. marido, A e gente aí tá, todo a mundo gente tá no Brasil todo e até posso dizer que é internacional, né? Que a gente Tem cliente na Argentina, internacional. tem nos Estados Unidos. Porque hoje o mundo é global. Você consegue contratar, né? Você consegue ter clientes, você consegue atender as necessidades dessas pessoas em todos os locais. Bom, a gente vai se aproximando já do final. Passou rápido, Muito. passou rapidinho, né? Muito. Passa muito rápido. Mas vamos fazer mais, de repente, vamos fazer mais, trazer curiosidades, se o pessoal está gostando, se tiver dúvidas.
Entre nas nossas redes sociais, que a gente já vai falar daí a pouco, para perguntar, e vai ser um prazer enorme estar tirando a dúvida das pessoas. Mas a gente tem um quadro aqui chamado, tá vendo? Você sabia? Esse quadro aqui a gente procura esclarecer algumas coisas, né? Não é mais do que a gente já esclareceu aqui, mas eu vou perguntar para Giovana. Giovana, eu vi que você gosta de animaizinhos, enfim. Você sabia que existe um seguro exclusivo para pets? Isso eu fiquei sabendo tem pouco tempo também, algo que eu não fazia ideia, né? E hoje em dia eu penso, eu perdi uma cachorrinha muito importante, a gente falou sobre isso nos bastidores, perdi uma cachorrinha muito importante para minha família, e que se a gente tivesse seguro pet, ela estaria viva, hoje em dia ela estaria bem. Então, é algo muito importante, algo que também quando eu ouvi falar, eu falei, seguro pet? Pra que seguro pet? Mas aí você para pensar, para pesquisar, e realmente é bem... legal. E Joyce, fala das coberturas, rapidinho, 2 coberturas do seguro pet, porque tem coberturas complementares, porque eu também me lembrei da minha cachorrinha também, que... Um ponto importante mas o que é o seguro pet, né? É um plano de saúde, só que pro seu animal de estimação, né? E umas que eu acho que é importantíssima é vacinas, ele cobre vacinas, e cirurgias também de emergências. São 2 pontos que eu falo, caramba, porque consulta você pode correr ali e fazer uma consulta. Mas numa necessidade que vacinas, que acaba sendo caro, de uma cirurgia de emergência, você acaba, né, não tendo o dinheiro, o recurso. E o pet, ele tem esse tipo de cobertura. E assim, eu imagino para quem gosta de animalzinho, é um filho, não tem né? preço. Não tem preço. E para você que não conhece, vale a pena. Procurem saber que é bem legal. É um seguro que deixa você mais tranquilo. Bom, de novo, a gente vai chegando aqui. Eu vou pedir para que vocês deixem o recado final de vocês, para que a gente possa se despedir das pessoas que estão nos assistindo. Começar por você, Giovana. Deixa seu recado final aí para gente. Meu recado final é agradecer por estar aqui, agradecer pela oportunidade, incrível trabalhar com essa equipe. Assim, eu penso que se não fosse a paciência do Carlos, a paciência da Joyce, a paciência de todo mundo, eu não estaria aqui hoje. E, sério, confiem na Veno, confiem na corretora, porque eu vejo o esforço de cada um lá dentro e é algo gratificante. Eu fico até mais feliz de ver a forma como eles se esforçam para deixar as pessoas bem, deixar as pessoas confiantes, e isso é muito gratificante. Obrigado. Carlos? Eu gosto dessa frase da Cora Coralina, que diz assim: feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Que essa troca de conhecimento, né, e essa absorção daquilo que você ensina, ela enriquece e deixa feliz quem o vivencia. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu posso. Quando eu faço a diferença na vida de alguém, eu fico muito feliz quando eu posso passar o meu conhecimento. E eu acabo também aprendendo bastante no dia a dia com os meus clientes. Muito obrigado, Carlos. Valeu. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Para mim, é até um marco, né? 5 anos, né? Agora que eu falei para refletir, caramba, bastante tempo que eu conheço o Carlos. Agradeço a oportunidade, a nossa troca. É desafiador todos os dias, mas eu conheci um Carlos lá em 2019 e hoje eu falo que ele é uma pessoa muito melhor. Ele já era bom, mas muito melhor. A troca que a gente tem aqui com todo mundo, a Carlos e Giovana, pessoas novas, a gente é como se fosse família, né? E eu tenho pra mim que é família. E quando você tem a oportunidade de apresentar os colegas de trabalho pra sua família, eles te abraçarem ele, gostarem dele, você sabe que tá certo, tá no caminho certo. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também a nossa troca. Eu sempre acho que é muito sincera, a gente não tem essa de um ser melhor que o outro, pelo contrário, a gente se ajuda, a gente compartilha conhecimento. E assim, eu sei que eu tô no caminho certo quando eu recebo os feedbacks. E os feedbacks são necessários para que a gente consiga continuar melhorando, né? E aqui eu aprendi muito isso, que eu tenho que respeitar a opinião do próximo, eu tenho que saber o que eu posso melhorar, e eu tenho que saber que eu posso ir mais longe. E eu sei que eu posso. Então, todo dia eu aprendo aqui que eu posso ser melhor que hoje, entendeu? E a Veno, ela me ensinou muito. Me ensinou, você pode falar mais que eu, que a Joyce que entrou aqui é uma, e a Joyce que é hoje é outra. Em vários sentidos, pessoais e profissionais. Joyce, eu que agradeço. Bom, não podia ser diferente. Eu que agradeço por vocês, não só por vocês estarem aqui,
mas por fazerem parte da minha empresa, né, da nossa empresa. É muito gratificante ver o crescimento pessoal e profissional de vocês. Isso acho que é a maior emoção. Tem coisas que valem mais do que o dinheiro. Por vocês acreditarem e compartilharem e buscarem aquilo que eu acredito. O meu sonho, vocês fazem parte disso. E a consequência é a gente atender bem os nossos clientes, que é o nosso bem mais precioso. Eu costumo dizer que o corretor, o bem mais precioso dele, são os clientes, através da nossa credibilidade, daquilo que a gente acredita. E na nossa missão, a nossa missão é de proteger o patrimônio das pessoas, em cada estágio da vida delas. Então, vocês me ajudam nisso aí, sem vocês eu não conseguiria. Tá? Então, fica aqui meu agradecimento para você, que estão aqui representando as pessoas que não puderam participar, até por conta do local, não cabe mais pessoas, mas quem ficou lá atendendo os telefones, fazendo com que a empresa continue a rodar. Nosso agradecimento também. Vocês sabem que vocês fazem parte disso. Numa segunda oportunidade, trarei vocês aqui também para que os nossos ouvintes, nossa audiência, conheçam vocês também, porque um dos objetivos é atender bem vocês e humanizar a relação. E se você gostou, se você acha que faz sentido acompanhar a gente, vocês não sabem o quanto é importante. Vejam, curtam, comentem, compartilhem. Isso é muito importante. E não se esqueçam, eu vou chamar o coralzinho. Não se esqueçam. Tá vendo? Valeu, gente. Show de bola. Foi, né? Top.